Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é domingo, dia 27 de novembro, e o tema da lição de hoje, na verdade, é uma pergunta. E essa pergunta diz: vermes imortais? O texto bíblico, que é a base do estudo de hoje, está em Marcos, no capítulo 9, do versículo 45 ao 48. Aqui, Jesus Cristo diz o seguinte: ou se teu pé te fizer tropeçar, corta-o. Melhor é entrares coxo na vida do que, tendo 2 pés, seres lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Ou, se o teu olho te fizer tropeçar, lança-o fora. Melhor é entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo 2 olhos, seres lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Alguns interpretam o substantivo singular, verme, que aparece no verso que lemos logo acima, em Marcos 9,48, como uma alusão à suposta alma ou espírito desencarnado do ímpio, que após a morte voa para o inferno ou nunca morre e sofre eterno tormento. Mas essa interpretação não reflete a noção bíblica de morte inconsciente. Também ignora o texto dessa passagem no Antigo Testamento. Na verdade, verme, entre aspas aqui, no singular, é usado para se denominar os vermes de modo geral. Não quer dizer um único verme. Essa referência aqui, que aparece no texto, é a vermes que se alimentam de corpos em decomposição. E essa análise foi feita por Robert Bracher e Eugene Nida no livro Manual de Tradução do Evangelho de Marcos, na página 304. Em Marcos capítulo 9, verso 48, que lemos no início, Jesus citou Isaías, capítulo 66, verso 24, que diz: eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a humanidade. Essa cena metafórica, assustadora, retrata um campo de batalha com os inimigos de Deus mortos no chão e sendo destruídos. Os corpos não consumidos pelo fogo são decompostos pelos vermes, ou talvez primeiro pelos vermes e depois pelo fogo. Seja como for, não há nenhuma referência a qualquer suposta alma que escapa da destruição do corpo e voa para o inferno. Mas e os vermes que nunca morrem? A linguagem metafórica de Isaías 66, verso 24, que lemos agora, que é citada por Cristo em Marcos 9, verso 48, que lemos também no início, não sugere, repito, não sugere que esses vermes sejam imortais. Vermes imortais? A ênfase é ao fato de que os vermes não deixam sua tarefa incompleta. Em outras palavras, eles continuam a devorar os corpos dos ímpios até que sejam destruídos. Por outro lado, os filhos de Deus fiéis habitarão alegremente nos novos céus e na nova terra e adorarão a Deus em sua própria presença, o que também é citado nesse mesmo capítulo 66 de Isaías, nos versos 22 e 23. Com destinos tão contrastantes em mente, não é de admirar que Jesus tenha declarado que seria muito melhor alguém entrar no reino de Deus sem uma parte crucial de seu corpo, sem mão, pé ou mesmo olho, do que ter um corpo perfeito que será destruído por vermes e fogo, conforme aparece em Marcos, capítulo 9, verso 42 a 48. Em suma, Jesus não está fazendo uma declaração que apoia a ideia de uma alma imortal ou a ideia de um suposto inferno. Isso não existe segundo os textos bíblicos que temos estudado até hoje. Na verdade, Jesus está figuradamente aqui dizendo que é muito melhor perdermos algo para entrar no reino de Deus do que nos perdermos por completo e perder o reino de Deus. A ideia é essa. Repito, Jesus em momento nenhum está apoiando a ideia de uma alma que sofre eternamente no inferno, simplesmente porque isso não existe. Tá bom? E ao finalizar, deixo com você o texto da leitura bíblica de hoje, que está em 2 Coríntios, do capítulo 5 ao capítulo 7. Desejo que Deus te abençoe muito. Continue estudando a Bíblia. Continue abrindo a palavra de Deus e confie nela. Tudo o que a Bíblia diz é correto, é puro e trará, com toda a segurança,
felicidade e salvação para você, sua família, para todo sempre. Até amanhã, onde nos encontraremos em nosso próximo estudo.